Uma ótima noite para você. O presidente Lula continua em Hiroshima, no Japão, onde participa da cúpula do G7. Lula já se encontrou com líderes do grupo, como o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz. A reunião com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, já teve até anúncios importantes. O país asiático prevê um crédito bilionário para o setor de saúde brasileiro. Mais cedo, Lula discursou durante a sessão de trabalho do G7. Os detalhes chegam direto de Hiroshima com a enviada especial da CNN Brasil ao Japão, Priscila Yasbeck. No segundo dia da cúpula do G7, Lula participou de sessões de trabalho e encontros bilaterais. No primeiro discurso junto aos membros do G7, o presidente falou sobre a crise na Argentina e cobrou do Fundo Monetário Internacional um tratamento a países endividados que leve em conta as consequências sociais das exigências feitas nas concessões de empréstimos do fundo, como a redução de gastos. Uma das reuniões bilaterais foi com a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva. A conversa aconteceu a portas fechadas, mas logo após o aperto inicial de mãos, que foi aberto à imprensa, foi possível ouvir Lula mencionando a Argentina. O presidente também relacionou o protecionismo de países ricos ao enfraquecimento do comércio global e à paralisação de organismos multilaterais como a Organização Mundial do Comércio. Lula também defendeu a adesão de novos membros permanentes no Conselho de Segurança da ONU. O presidente vem defendendo reformas nesses organismos multilaterais na tentativa de se posicionar como líder do chamado Sul Global, o grupo que reúne países emergentes. Em meio às tensões geopolíticas crescentes, com guerra na Ucrânia e disputa por hegemonia entre China e Estados Unidos, a disputa por apoio também aumenta. É por isso que os países ricos chamaram para sua roda de conversa os países emergentes. Os líderes do G7 querem reduzir a distância entre o Ocidente e o resto do mundo, e o Brasil tem um papel importante nessa empreitada. Nas reuniões bilaterais, os países ricos ofereceram a Lula desde cooperação comercial até a facilitação de vistos. Foi o caso do primeiro-ministro japonês, que falou que vai iniciar procedimentos para isenção de vistos de turismo para brasileiros que viajam ao Japão. Fumio Kishida também prometeu uma linha de crédito de R$1 bilhão para o setor de saúde no Brasil. No encontro com o presidente francês, também privado, a assessoria do governo relata que Lula e Emmanuel Macron conversaram sobre a guerra na Ucrânia, mas sem detalhes sobre o conteúdo. Também falaram sobre a renovação da parceria entre Brasil e França depois das hostilidades do governo Bolsonaro, que chegou a ofender a esposa de Macron nas redes sociais. Foram mencionadas também cooperações na área de defesa, cultura e na fronteira comum que os dois países têm entre a Amapá e a Guiana Francesa. No último encontro do dia, Lula se reuniu com o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz e postou em suas redes sociais que eles já estiveram juntos no Brasil e agora, no Japão, reafirmam a retomada das boas relações entre os países. Mas dentre tantos encontros realizados, o que mais chamou a atenção no dia foram as conversas que não aconteceram. Lula recebeu convites para reuniões com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e dos Estados Unidos, Joe Biden. Representantes dos dois países já sinalizaram que buscam a conversa para tentar levar o Brasil a endurecer o tom com a Rússia. A própria vinda de Zelensky a Hiroshima, presencialmente, teria acontecido em boa parte para pressionar os países do Sul Global a apoiar a Ucrânia, que deseja expandir seu respaldo para além dos aliados do G7. Com o primeiro-ministro da Índia, Zelensky teve mais sucesso. Eles se encontraram e Narendra Modi disse que a Índia faria o que for preciso para encerrar a guerra. Mas com Lula, até o momento, tanto Biden quanto Zelensky receberam como retorno do convite um silêncio que falou mais alto do que muita resposta. Quem está conosco nessa edição do CNN Prime Time deste sábado é a nossa analista de política, a Renata Gostinha, lá em Brasília. Está aqui, Renata? Renata, boa noite para você, Renata. Presidente Lula, ao ainda não confirmar esses encontros com Joe Biden e Volodymyr Zelensky, ele tem algum cálculo político por trás, Renata? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Estou aqui, estamos juntas e Shallow Now até o final desse jornal. Vamos passear por vários assuntos. Carol, me parece que o que o Lula está tentando é fazer o cálculo político, né? Porque se já tivesse ali uma estratégia ou uma direção por parte do Itamaraty, a gente já teria algumas definições. Há ainda uma expectativa se nesse último dia, se amanhã, no domingo, a gente vai ver algum movimento. O que se sabe é que houve uma reação nos bastidores por parte
parte do governo brasileiro de estranhar essa confirmação de última hora da presença de Zelensky, inclusive externar algum desconforto, algum incômodo com a forma como o Zelensky acabou indo até esse encontro do G7. Houve, inclusive, uma declaração prévia de Zelensky, né, de integrantes, do governo ucraniano, de que o objetivo de ir até lá era justamente conseguir falar com países que ainda não tinham um posicionamento fechado para a Ucrânia, e aí o Brasil está claramente nesse grupo, porque ainda que Lula tenha recentemente amenizado suas pontuações e as suas falas sobre o conflito, ele começou, né, já no seu mandato com sinalizações que pesaram muito para o lado da Rússia, foi criticado e agora ele está sendo, inclusive, ali, de uma certa forma, pressionado por países aliados e países na Europa a repensar e eventualmente, fazer uma indicação mais contundente em relação a Zelensky. O Brasil enviou, sim, Celso Amorim recentemente a Kiev, fez essa indicação, mas ainda temos um Palácio do Planalto temerário em fazer um gesto mais enfático, né? Ainda que a gente retorne a uma posição, os posicionamentos de Lula numa tentativa de que se ache um meio termo, o fato concreto é que o Brasil está insistindo nessa linha de dizer que a culpa do conflito tem um pouquinho para cada um aí, né? E nesse sentido, o que a gente vê é não só Zelensky, mas aliados de Zelensky, notadamente Emmanuel Macron na França, fazendo esforços para trazer o Brasil mais para o lado do G7 como um todo nesse ponto, que o Brasil ainda não está.